Bom dia ou boa tarde a todos. Para mim é um enorme prazer estar novamente no encontro de utilizadores da Esri, desta vez de uma forma virtual. Queria começar por agradecer à Esri Portugal a possibilidade que me deram para mostrar o trabalho que foi feito com a plataforma ArcGIS, neste grande evento nacional de sistemas de informação geográfica. Sou Major Ferreira dos Santos e atualmente desempenho as funções de analista GeoInt no Centro de Informações e Segurança Militares, CISMIL, que depende do Estado-Maior-General das Forças Armadas, INCFA. Durante os cerca de 23 anos de carreira militar, tive a sorte de encontrar o ArcGIS em 2010, na altura através do ArcMap 9.3. Desde essa altura tenho tentado acompanhar a evolução para o que atualmente conhecemos como a plataforma ArcGIS. Tenho de dizer que tem sido uma experiência exigente, mas extraordinária e bastante agradável. Nos próximos 15 minutos vou apresentar algum do trabalho desenvolvido pelo CISMIL desde o início desta pandemia, nomeadamente as ferramentas de recolha, tratamento, monitorização e disponibilização de informação georreferenciada, essencial no acompanhamento dos apoios dados à população civil em geral e igualmente o acompanhamento dos casos de Covid-19 nas Forças Armadas Portuguesas e o seu impacto na sua capacidade operacional. Antes de começar a apresentar alguns desafios e soluções implementadas, irei fazer uma breve descrição do INCFA. Relativamente à sua estrutura, é o Quartel-General das Forças Armadas e encontra-se sob a administração direta do Estado. Pertence, evidentemente, ao Ministério da Defesa Nacional. O INCFA tem como missão a de planear, dirigir e controlar o emprego das Forças Armadas no cumprimento das missões e tarefas operacionais, que estas incumbem de acordo com a Constituição e a lei. Queria reforçar os pontos F e G, pois são aqueles que enquadram a minha apresentação, nomeadamente a colaboração em missões de proteção civil e em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações, e ainda desempenhar as missões decorrentes do estado de sítio e de emergência, situação que acabou por acontecer com o aparecimento desta pandemia. E sem estarmos à espera, surge o vírus denominado Covid-19. Nas Forças Armadas tivemos o primeiro militar a ficar em quarentena no dia 22 de fevereiro. O primeiro caso de Covid-19 surgiu no dia 14 de março e, felizmente até agora, não houve qualquer morto nas Forças Armadas. A sucessão destes eventos e, sobretudo, a visualização dos dashboard, mundialmente conhecido e que se apresenta no slide, foi o ponto de partida para o uso em massa da plataforma ArcGIS no INCF, durante os meses que se foram sucedendo até agora. Evidentemente que a primeira coisa que acabou por ser feita foi a preparação de uma plataforma de registro, monitorização e disponibilização da situação de casos de Covid-19 no seio das Forças Armadas e, sobretudo, o seu impacto operacional. O acesso a estes dados, assim como todos aqueles que serão mostrados de seguida, são acessíveis através de computadores fixos, tablets e smartphones. Neste caso, foram produzidos 4 dashboards, um para o INCFA com o somatório de todos os casos das Forças Armadas e um dashboard para cada um dos ramos, Marinha, Exército e Força Aérea, com o impacto particular de cada um deles. Para a inserção e atualização dos casos de Covid-19 foi produzida uma Web App Builder. Foram ainda criados 4 Story Maps para permitir uma partilha mais eficaz de todos os conteúdos criados através da criação de um único link com diversa informação. Por fim, um Experience Builder que permite a adaptação de conteúdos apresentados ao tipo de dispositivo que o está a consultar. Só para se ter uma ideia, vemos o Web App Builder que alimenta a mesma estrutura de dados, Feature Layer, sobre a qual estão construídos os 4 dashboards, um completo para visualização em computador fixo e 4 compactos para visualização em dispositivos móveis, smartphones ou tablets. Como já referi, foi usado o Story Map para permitir a partilha de uma forma mais eficaz. Assim, os consumidores da informação acedem sempre ao mesmo link. Este Story Map é atualizado com informação nova que seja de interesse para as partes. O Experience Builder é algo que já estamos a usar, apesar de ser uma aplicação relativamente nova, para gerir mais eficazmente a apresentação de conteúdos sem intervenção humana. Previa-se, com a chegada desta pandemia, que pudesse existir uma ruptura de capacidade dos hospitais, em termos de camas disponíveis para casos mais graves. Poderia criar uma situação bastante complicada para o país e para a população. Neste sentido, as Forças Armadas disponibilizaram-se para disponibilizar espaços que pudessem acolher doentes não graves, libertando assim os hospitais. Assim, para saber a disponibilidade total de camas, ocupação e capacidade sobrante, foram criados 4 dashboards que mostram o panorama geral das Forças Armadas e a realidade de cada um dos ramos. O INCF fez igualmente um pedido de voluntários, à semelhança do que fez o Serviço Nacional de Saúde.
para que fosse possível mapear estas necessidades de uma forma mais eficaz. A este apelo responderam ao dia de hoje 8.157 pessoas. Neste momento estas pessoas estão registadas numa base de dados e foi criado um dashboard de trabalho onde é possível escolher o voluntário certo para o local certo, minimizando ao máximo os constrangimentos através do uso de alguns critérios de escolha. Aqui podemos ver a gestão da capacidade de ocupação e disponibilidade em todas as instalações das Forças Armadas, através da visualização dos indicadores que se encontram à esquerda, que se encontram igualmente divididos por ramos. A lilás, o ENCFA, a azul escuro, a Marinha, a verde, o Exército e a azul claro, a Força Aérea. Aqui podemos ver o caso específico da Marinha com as suas unidades e a sua disponibilidade, quer em indicadores, quer em valores numéricos. Aqui podemos igualmente ver o caso do Exército com as suas unidades e as suas disponibilidades em termos visuais por estes gráficos e aqui em termos numéricos. E por fim temos o caso da Força Aérea com as suas unidades, as suas disponibilidades e os valores numéricos, tal como nos dois anteriores. Por fim, irei mostrar o dashboard de gestão dos 8.157 voluntários inscritos, com os critérios de seleção nos gráficos em forma de TART e os diversos indicadores e a listagem destes voluntários do lado direito. Irei fazer uma demonstração no final desta apresentação, onde será possível ver o funcionamento deste dashboard e, sobretudo, verificar a mais-valia no seu uso. As Forças Armadas, desde o início da pandemia, que foram apoiando alguns ministérios, empregando algumas das suas capacidades que, devido à sua grande prontidão e disponibilidade, foram essenciais na satisfação de algumas das necessidades básicas e melhoria da qualidade de vida da população. Houve necessidade de apoio ao Ministério da Educação, conduzindo ações de sensibilização, demonstração e desinfecção, assim como a entrega de equipamentos de proteção individual aos cerca de 537 estabelecimentos de ensino. Para tal foram produzidos 2 dashboards para acompanhamento das ações que se desenrolaram em 2 fases e um dashboard para acompanhamento da distribuição dos equipamentos de proteção individual. Para a inserção e atualização dos dados foi criado um geofórum. Aqui podemos ver os dados relativos às ações de sensibilização, demonstração e desinfecção desenvolvidas junto dos estabelecimentos de ensino secundário na primeira fase e na segunda fase. Aqui podemos ver o dashboard da distribuição de equipamento de proteção individual, com os seus números impressionantes de cerca de 4 milhões de máscaras, 620 mil luvas, cerca de 970 mil aventais, 22 mil viseiras e cerca de 17 mil litros de desinfetante. E o geofórum que foi criado para a inserção destes dados. Quanto ao Ministério do Mar e da Justiça, as Forças Armadas realizaram igualmente ações de sensibilização junto dos portos de pesca e dos estabelecimentos prisionais e centros educativos para menores. Neste âmbito foi produzido um dashboard para os portos de pesca, visto ter sido realizado exclusivamente pela Marinha, e 3 dashboards para a monitorização das ações nos estabelecimentos prisionais e nos centros educativos. Aqui podemos ver o dashboard das ações desenvolvidas nos portos de pesca e os diversos indicadores. Ações executadas, pessoas que assistiram, número de horas de empenhamento, distância percorrida, combustível gasto, portagens, viaturas empenhadas e número de militares, entre outros. Por fim, os dashboards relacionados com as ações desenvolvidas junto dos estabelecimentos prisionais e centros educativos, com o panorama geral e os diversos indicadores, muito semelhante ao anterior que já mostramos, e o panorama específico da Marinha e o panorama do Exército. A Força Aérea não foi feito um dashboard para este ramo, porque apenas executou uma ação. Recentemente foram feitas ações de sensibilização em apoio do Ministério da Juventude nas diversas pousadas da juventude. Para este efeito foi produzido um dashboard com esta informação. Está em desenvolvimento o apoio ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, através do desenvolvimento de ações de sensibilização nos cerca de 2.765 lares. O facto desta apresentação ter sido preparada com alguma antecedência, certamente estes apoios já se encontram em concretização. É possível ver o dashboard desta ação
onde podemos ver indicadores muito semelhantes àqueles que já vimos nos dashboards anteriores, onde é possível ver que até agora já foram 19 pousadas da juventude alvo destas ações. O Ministério da Saúde recebeu doações dos mais variados tipos e localizações. Foi necessário registrar todas estas doações e distribuir algumas delas. Esta necessidade foi colmatada com a criação de 2 dashboards para o registro e acompanhamento destas duas realidades. Adicionalmente, o Serviço Nacional de Saúde pediu voluntários para o auxílio no apoio à população. Esta tarefa resultou na criação de um dashboard que eu chamo de trabalho, pois permite a escolha do voluntário certo para o local certo, minimizando constrangimentos, sendo usados alguns critérios que irei mostrar no final desta apresentação. Começando pelas doações, aqui podemos ver o total de entidades e quantidades de artigos entregues em cima à direita. Para além da localização geográfica das doações, é apresentada a origem no gráfico tipo TART e o tipo de apoio no gráfico de barras. Por fim, a quantidade total em percentagem na parte de baixo do dashboard. Aqui podemos ver o dashboard que foi criado para a gestão dos movimentos relacionados com a entrega das doações. Podemos ver o total de movimentos, o total de viaturas e o total de militares, assim como os quilómetros percorridos e o valor em portagens. Nos gráficos de barras, é possível ver a distribuição deste apoio pelos 3 ramos das Forças Armadas, em termos de transportes e em termos de quilómetros percorridos. Relativamente aos voluntários, foi criado este dashboard que apresenta gráficos de start com a identificação do distrito de residência, tipo de apoio e a profissão de cada um dos voluntários. Estes gráficos apresentam os critérios da seleção dos voluntários e interagem com a restante informação, tal como iremos ver de seguida na demonstração. Vou agora demonstrar como é que se utiliza o dashboard dos voluntários. Portanto, temos aqui os indicadores, a lista dos voluntários e os filtros em forma de gráfico de TART. Eu vou começar, se eu quisesse, por exemplo, um elemento, o voluntário que tivesse sido militar, seleciono aqui neste gráfico o próprio. Neste momento já passei para 4.461 voluntários. Se eu quisesse um socorrista, iria selecionar esta fatia do gráfico e já ficaria com apenas 249. E de seguida, como eu quero empenhar uma pessoa em Aveiro, selecionava aqui a fatia de Aveiro. Neste momento só tenho 9 elementos disponíveis. Faço zoom à zona de Aveiro e depois, olhando para a dispersão dos voluntários, iria escolher o melhor voluntário, tendo em conta o sítio onde eu queria empenhar. Estou quase a terminar, no entanto não quero fazê-lo sem antes apresentar algumas vantagens do uso desta plataforma que considero importantes. Tudo aquilo que viram nesta apresentação foi realizado com muito poucos recursos humanos. No entanto, é necessário ter atenção que estes terão de ser conhecedores da plataforma ArcGIS e, sobretudo, deverão ter alguma experiência na implementação de soluções. Esta situação só é possível porque, após a criação dos conteúdos e ferramentas, as mesmas passaram sempre a ser geridas por aqueles que delas precisavam. Esta é uma plataforma com muitas aplicações, desde desktop a aplicações de terreno, permitindo responder a quase todas as necessidades. São ferramentas bastante polivalentes e permitem uma rápida resposta, com conteúdos bastante agradáveis e que causam um impacto bastante positivo nos utilizadores e nos decisores. É uma plataforma que rentabiliza bastante o trabalho produzido. Existem ainda alguns resistentes à mudança, mas queria aqui salientar o Centro Logístico Conjunto, que foi sempre uma das poucas entidades que acreditou e usou grande parte daquilo que foi aqui apresentado hoje. Quando encontrarem muita resistência, continuem e não desistam, porque as pessoas vão acabar por perceber as mais-valias no uso desta plataforma. Para terem uma ideia, deixo aqui os números de todo o trabalho que foi produzido por apenas um utilizador em cerca de 7 meses. Cerca de 172 ficheiros, 132 camadas, 103 aplicações, das quais cerca de 40 dashboards e 75 mapas. E assim chegamos ao fim desta apresentação. Espero que tenham gostado e que a mesma tenha suscitado interesse e algumas dúvidas. Eu estarei disponível no e-mail que deixei no início da apresentação, por isso estejam à vontade para me contactar, que eu tentarei responder com a brevidade possível.
Despeço-me desejando que se mantenham seguros e saudáveis, tal como a vossa família. Até breve.